Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 4. Isso aí, para vocês do nono ano. E como eu disse anteriormente, nas aulas de Educação Física aqui nesse projeto, nós vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre regras, sobre muitos assuntos relacionados à cultura dos esportes, à cultura corporal. Mas hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência do exercício, E vamos conhecer um dos temas mais pesquisados e mais utilizados por quem pratica esportes, tá? Hoje nós vamos conhecer e estudar um pouquinho sobre a frequência cardíaca. Bem, pessoal, a frequência cardíaca é uma frequência, É quantas vezes, ela significa quantas vezes o coração vai bater, vai impulsionar o sangue em um minuto, tá? Para entender as implicações desses conhecimentos no mundo dos esportes, no mundo da performance, nós vamos primeiro fazer uma breve revisão e lembrar, sobre o nosso sistema cardiovascular, tá? O nosso sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano, ele é o responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o nosso corpo, por todas as células do corpo. O sistema cardiovascular, ele é formado pelos vasos sanguíneos e pelo coração. O coração, gente, ele é um órgão do sistema cardiovascular e ele se localiza dentro da caixa torácica, entre os pulmões, tá? Ele possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. Alguém por acaso já mexeu numa bexiga, num balão cheio de água? O coração, ele tem um princípio mais ou menos parecido, assim, porque ele é uma bolsa, um saco, e ele se enche de sangue e o nosso cérebro ele manda um sinal para o coração para ele se contrair, porque o coração é um músculo, E quando ele se contrai, ele empurra todo esse sangue para o nosso corpo todo, levando esses nutrientes que a gente adquire na alimentação. Carboidratos, proteínas e, muito importante também, o oxigênio que nós absorvemos na respiração, tá? O sistema cardiovascular, ele é um sistema que leva todos esses nutrientes para todas as células do corpo. Nós vamos estudar um pouquinho ele e ver a relação dele com a atividade física. Bem, pessoal, medir o ritmo cardíaco, ele é uma forma fácil de avaliar a nossa saúde, pois ele fornece um instantâneo, em tempo real, da função do nosso músculo cardíaco. Como eu disse, o coração ele é um tipo de músculo, tá? Um músculo cardíaco esquelético, tá? Para a maioria dos adultos, a frequência cardíaca normal em repouso, o número de batimentos cardíacos por minuto em repouso, varia entre 60 batimentos a 100 batimentos por minuto. Ou seja, no mínimo um batimento por segundo. Um pouquinho mais também. Essa frequência cardíaca, essa quantidade de vezes que o coração bate em um minuto, ela pode variar muito de pessoa para pessoa, Varia também de horário, alimentação, hidratação, ele tem muita variação. No entanto, quando essa frequência cardíaca foge muito do padrão normal, pode ser um sinal de um problema, tá? Aprenda a medir a frequência cardíaca através da artéria carotídea e radial. O pulso, tá, é uma extensão das artérias. Essa expansão, ela é causada pelo aumento da pressão sanguínea, que empurra as paredes elásticas das artérias cada vez que o coração bate, cada vez que o coração faz aquele movimento de impulsionar o sangue. Um pulso extremamente lento, combinado com tonturas, ele pode ser indicativo de um choque circulatório e pode ajudar a identificar situações de sangramento interno. Já quando o pulso é muito rápido, ele aponta principalmente para a pressão alta e problemas cardiovasculares. Pessoal, isso daí é um assunto bem longo e bem complexo. O que é a frequência cardíaca? Tá? É o número de vezes que o coração bate por minuto. Essa frequência, esse número de vezes que ele bate por minuto, recebe o nome de pulsação
ou também podemos chamar mais comumente de frequência cardíaca. O coração de um adulto bate geralmente entre 60 e 100 vezes, né? Como nós já dissemos. A frequência cardíaca da mulher, ela é geralmente superior à do homem. Tá? Bem, as mulheres batem o coração mais rápido, significa isso, né? Ah, tá. E continuando, é normal o coração de um bebê apresentar 70 a 170 batimentos por minuto. Então, essa frequência cardíaca varia um pouco, bem, já vemos que varia um pouquinho entre os gêneros e tem uma leve variação, uma grande variação também de criança para um adulto, né? A frequência cardíaca de uma criança diminui para aproximadamente 60 a 100 batimentos por minuto aos 16 anos, quando ela vai começar, após a puberdade, vai começar a entrar na fase adulta. Tá? A idade, o peso e a altura, tá, podem fazer que o coração bata menos de 60 vezes ou mais de 100 vezes por minuto. Ou seja, uma pessoa muito alta, né? Uma pessoa obesa e uma pessoa com os vasos mais obstruídos, o coração vai ter mais dificuldade para fazer o sangue circular. A prática de atividade física, tá, ela pode melhorar essa frequência cardíaca de vocês. Tá? Vamos entender o que significa melhorar, né? Uma pessoa saudável que pratique regularmente exercício físico pode ter uma frequência cardíaca mais lenta, né? Outros fatores passíveis de originar uma mudança na pulsação incluem uma febre, determinados medicamentos e o consumo de cafeína. Aquele cafezinho lá também altera a nossa frequência cardíaca, tá? A raiva, a excitação, o medo, eles podem aumentar ou diminuir a frequência. Então, pessoal, quando uma pessoa pratica atividade física, o coração dela ele fica mais eficiente e mais forte. Então, ele pode ele pode bombear o sangue de uma forma, ele pode bombear mais o sangue, né? Ele pode ter mais força para bombear o sangue e numa quantidade só ele pode empurrar mais sangue pelo nosso corpo, consequentemente não precisando bater tanto. Então dizem que pessoas treinadas em esportes de resistência, como corrida, ciclismo, esportes que durem muito tempo, elas costumam ter uma frequência cardíaca mais baixa do que as pessoas normais. O coração delas trabalha menos para bombear a mesma quantidade de sangue. Tá? Então, um dos grandes efeitos, um dos grandes benefícios da atividade física aeróbia, primeiro, né, pessoal? Bem, em quais casos é necessário fazer essa medição da nossa frequência cardíaca? O indivíduo ele poderá necessitar, né, medir a pulsação devido a alguma doença, por exemplo, se ele tem alguma doença cardíaca, ele sente dores no coração, ele sente cansaço, ele pode ir num médico cardiologista e fazer uma avaliação. Tá? O coração ele pode ou não ter um batimento regular pelo simples fato de não estar funcionando devidamente, né? E poderá também estar a tomar medicamentos passíveis de alteração do funcionamento do nosso sistema, né? Alguns remédios podem alterar a nossa pulsação também, tá? Bem, gente, poderá ainda querer verificar o pulso enquanto pratica exercício físico. Então, a gente avalia, a gente vê a nossa pulsação, né, em várias e diversas situações, tá? Algumas pessoas usam até um reloginho, um frequencímetro para ver. Ele tem um sensor que ele vê quantas vezes o sangue passa pelo nosso pulso, né, para avaliar quantas vezes o nosso coração bate por minuto também. Qualquer pessoa pode medir a frequência cardíaca em casa. Ela poderá necessitar, né, fazer movimentos como, sei lá, ela vai tomar algum medicamento e ela precisa verificar a frequência cardíaca. Principalmente quem toma medicamento medicamento para pressão alta, né? Bem, gente, é importante notar a frequência no pulso cada vez que for medir. Vamos aprender um pouquinho agora como medir a frequência cardíaca, né? Se nós vimos que é a quantidade de vezes que o coração bate, quando ele bate e empurra o sangue, a gente consegue sentir, ó, de uma determinada forma, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Mas a gente consegue sentir em algumas partes do corpo
Ó, o coração batendo, tá? Ele bate e a gente sente a pressão do sangue sendo empurrado pelo braço ou aqui no corpo, tá? Bem, como que nós vamos medir essa pressão, tá? Então, umas dicas aí. Vocês vão precisar de um relógio de pulso, né? Com indicação dos segundos, tá? Vocês vão ter que ver os segundos e para contar o tempo, né? Para contar o tempo para contar as quantidades de batidas em determinado tempo. Tá? E vocês vão encontrar a artéria radial, né, que ela encontra-se localizada perto da parte interior do pulso, junto com o polegar. Tá? Vocês vão dobrar o cotovelo, mantendo o braço ao seu lado e a palma da mão virada para cima. Tá? Usando os dedos médio e indicador, tá? Vocês vão apalpar delicadamente a artéria radial no interior do pulso, procurando sentir o pulsar dessa artéria. Ó. Não use o polegar, pois ele possui o seu próprio pulso, tá? Demora um pouquinho, mas a gente consegue pegar. É só não apertar forte, é só apertar bem com a pontinha dos dedos que vocês têm uma sensação melhor de tato. Sim, é bem fácil, gente, tá? Acreditem em vocês. Bem, e continuando, depois que você pegou a pulsação, como proceder? Então, você vai contar o pulso radial durante 1 minuto completo. Ó. Então, você vai pegar o seu relógio, vai observar quando ele passar num ponteiro, passar a partir de 1 minuto, você vai poder começar a contar os batimentos. Tá? Veja se ela apresenta um batimento forte ou um batimento fraco. Anote a frequência, a data e a hora da pulsação. Tá? Anota se você usou o braço direito ou esquerdo para a medição. Tudo aquilo que chama atenção. Por exemplo, se o pulso estiver fraco, se o pulso estiver forte, se você vê que seu batimento está um pouquinho irregular, tá? A artéria radial é uma artéria fácil de encontrar para verificar a frequência cardíaca durante ou após um exercício, uma atividade física. E no pescoço, como medir o pulso carotídeo? Bem, você vai precisar também de um relógio com a indicação dos segundos, né? As artérias carotídeas, tá? Elas encontram-se localizadas na parte exterior do lado direito e esquerdo do pescoço. Com os dedos também, médio e indicador, porque eles têm um tato mais refinado para a pressão, né? E a gente vai apalpar delicadamente também a artéria carotídea de um dos lados do pescoço. Se você não quiser decorar os nomes, se você não souber o que é a artéria carotídea e afins, bem, com certeza você já sentiu em algum momento essa pulsação aqui, ou no seu pescoço ou no seu pulso, tá? Bem, gente, não pressione ambas as artérias ao mesmo tempo. Procura sentir, né, o pulsar da artéria. Não use o polegar, tá? Ele possui, como já dissemos, o seu próprio pulso. Aliás, existem até sensores também de pressão no polegar. Bem, conte, né, com o pulso carotídeo durante 1 minuto completo também e veja se ele apresenta o batimento forte ou fraco. Então, todas aquelas mesmas situações, na verdade, elas vão representar como é que está a sua saúde, né? Se o seu batimento está muito forte, está muito fraco, se ele está irregular, e você vai anotar tudo isso daí também, tá? Ela também é uma artéria fácil de detectar para verificação de pulsação após a atividade física. E aí, se vocês por acaso tiverem com alguma dúvida, tá? Assista, né, gente, Frequência Cardíaca, um quiz da TV Escola. Essa animação, né, esse mini documentário, ele contém muitas informações de uma forma dinâmica e interessante, animada, né? É um breve documentário bem curto mesmo, de 3 minutos, com ótimas informações, uma ótima forma da gente revisar a nossa aula de hoje sobre a frequência cardíaca, tá? Clique na imagem para assistir, gente. Informação nunca é demais. E aí, pessoal, então vamos experimentar. Conseguiram medir a própria pulsação, tá? Continua tentando, gente. Procura um lugar silencioso, faça com calma. Se você estiver um pouquinho agitado, sabe que é mais fácil de descobrir, né? Avaliar a pulsação é uma ferramenta muito usada em treinamentos físicos.
ela ajuda a planejar a intensidade do treinamento. Se um treinador percebe que a pulsação do atleta está muito forte, significa que ele pode estar passando um pouquinho dos seus limites e talvez não seja tão interessante. Então, é uma ferramenta para avaliar e para planejar um treinamento desportivo, por exemplo. Faça aferição, anote a sua pulsação e nas seguintes circunstâncias, tá? Em um momento que você estiver calmo, acordou, tá? Lembrou, opa, eu tenho tarefa de educação física para fazer. Meça a pulsação logo depois de acordar, vocês vão ver como que ela está bem baixinha, né? Ou também em um momento agitado, ó, chegou em casa de uma caminhada, saiu para jogar bola, põe o dedo e vê como é que está a sua pulsação também, tá? Escreva os resultados solicitados nas atividades. Preparamos essas atividades para vocês fixarem nossos conhecimentos sobre frequência cardíaca na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.